Você sabe que Isaías tem 66 livros. É o número dos livros que nós temos na Bíblia, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. 66 livros. Isaías foi um homem de Deus, um profeta muito importante. Isaías trabalhou para Deus por volta dos anos 800 ou 850, mais ou menos. Isaías já falava bastante sobre a destruição e a perca do Estado de Israel, aquele terra prometida, porque Nabucodonosor ia levar eles cativo. Não aconteceu nos dias de Isaías, mas aconteceu nos dias de Jeremias, por volta do ano 596 a 598, foram levados todos cativos para a Babilônia. Foi uma coisa muito triste, não foi nada feliz. Isaías estava avisando para o povo: olha, Deus está atento a todas as coisas. Não brinque com Deus, ou não brinca com o mal. Eles estavam brincando de religião. Tinha os anciãos, sacerdote, sumo sacerdote, o templo todo adornado, tudo bonito para o povo cultuar a Deus. Percebemos que eles não estavam preocupados em fazer isso em espírito, mas faziam mecanicamente. E nem estava respeitando mais as leis do Senhor. Parecido com o nosso mundo religioso dos nossos dias hoje. Temos a palavra do Evangelho, a palavra pura que veio, foi deixada, ensinada para a sua igreja, mas raramente a igreja vai praticar os ensinos de Jesus. Trocaram tudo. Querem chegar, querem ter a vida eterna. Deus ainda continua esperando. E em Isaías 55, que eu separei para a gente ter essa pequena mensagem, mostra como Deus agiu naquele período, como ele estava agindo, e podemos dizer que Deus ainda continua até hoje fazendo as mesmas coisas, ensinando e esperando a resposta do homem. Deus é paciente, mas a paciência dele um dia vai terminar, porque ele vai colocar um ponto final na vida aqui nesse mundo. Isaías 55, ele diz no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Estamos falando do Deus Criador, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, dos quais nós desfrutamos até hoje, das belezas, de alimentos, de paisagens, de tudo que é bonito. Até hoje, Deus está preservando e ele ainda continua chamando a mim e você. No mesmo capítulo 55, no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo: eu sei mais que você. Eu sei de tudo. Fui eu que te criei. Não se iluda. Você não sabe mais que eu. Eu coloquei muros, dei a palavra como muros para vocês não caírem. Mas vocês pularam o muro. Mas eu continuo ainda com a mão estendida. Os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. É Deus que está falando. Ainda no versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornem, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comer. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele é eterno.
Ele é o Deus invisível. Ele não tem um corpo físico como o nosso. Esse corpo ele nos deu para viver aqui. Mas esse corpo nem serve para morar com Deus na eternidade. Ele diz que vai nos dar um corpo incorruptível para a gente morar com Ele na eternidade. Um corpo eterno. Então nós devemos olhar para Deus e saber que Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele não é ruim. Ele é um Pai maravilhoso. Porque se Ele fosse ruim, Ele já teria destruído você e eu. Porque nós somos realmente pequenos, somos pobres, somos infelizes, acima de tudo, pecamos contra o Pai. Foi por isso que o filho dele morreu. Nós somos culpados pela morte do filho. E ele nos deu o sacrifício perfeito e disse: Vinde a mim. Eu estou de mãos estendidas. Eu não escondi de vocês. Eu estou esperando cada um voltar. Mas quando é o tempo que nós devemos voltar para Deus? Quando? No final da vida? No começo, quando somos jovens? É na hora que nós ouvimos a palavra dele, atento aos ouvidos: Senhor, eu aceito, perdoa os meus pecados e deixa eu morar com o Senhor para a eternidade. E viva os dias aqui feliz, servindo a Deus, porque esse é o propósito de estarmos ainda aqui nesse mundo. Que Deus nos ajude, nos dê força, nos dê coragem para manter essa caminhada, porque as mãos estão estendidas para mim e para você.